Bem, agora está composta a mesa aqui, nós estamos com o coordenador da SUSEM, diretor da SUSEM, a coordenadora nossa da parte de vigilância epidemiológica, estamos com a diretora de imunizações e o Flávio, que representa a nossa representação da divulgação da secretaria. Estamos aqui abertos, nós tivemos acho que um dia bastante proveitoso em termos das informações, vocês estão com muitas informações e algumas inéditas, é importante que vocês saibam disso. Então aqui nós estamos agora para tirar as dúvidas que porventura sobraram ou algumas dúvidas que vocês têm resolvido que ainda não está claro para vocês. Estamos à disposição. Oi, boa tarde. A minha pergunta é sobre a nova vacina da febre amarela, que vai ser baseada no material genético do vírus, se ela já está sendo desenvolvida e qual a previsão para ser oferecida para a população. Bom, primeiro, eu não estou sabendo de uma nova vacina, não, de nenhuma vacina. Cadê? A Tatiana, que estava aqui, também não colocou isso, não é? Você está se referindo àquela matéria que saiu publicado de uma possível mudança no vírus e que, por isso, pudesse comprometer alguma coisa na vacina? É isso que você está falando? Não, eu pensei que a Fiocruz estivesse desenvolvendo essa vacina, porque a vacina atual ela é de 1936. Então, eu acho que eu cheguei a ver essa matéria que a Fiocruz estaria desenvolvendo uma vacina mais moderna, baseada no material genético do vírus. E a previsão, acho que era para que 2 anos, mais ou menos. Não. Neste momento, a informação que a gente tem é essa vacina que a gente está utilizando, que é uma vacina de vírus vivo atenuado, nenhum estudo assim, jamais avançado, a respeito de uma outra vacina com uma outra composição. Pelo que eu conheço, desconheço essa outra produção. Boa tarde, queria cumprimentar a iniciativa da Secretaria, da Coordenadoria, de todos os entes federados pelo evento. E a minha pergunta é em cima da fala do pessoal do Hospital das Clínicas, do Emílio Ribas. Em que momento as regiões de saúde vão estar preparando os hospitais de referência para atender essa população, como o Hospital das Clínicas, que recebeu 74 pacientes, que deles 43 e teve 12 óbitos. A preocupação, acho que é a gente tentar organizar a rede assistencial, lógico, em conjunto com as ações de humanização, de vacinação, mas também a preocupação diante da fala do Hospital das Clínicas para que a gente possa correr menos risco com a assistência e também tentar fazer uma forma de que os municípios possam, a gente fazer um evento, um curso por videoconferência, onde todos os municípios possam ver de que forma fazer o diagnóstico para que chegue mais cedo esses casos nos hospitais. Bem, não tem dúvida que é bem-vinda a sua proposta da gente buscar fazer uma videoconferência com informações adequadas para assistência, com os médicos, os profissionais de saúde. Agora, fica claro uma coisa, nós não vamos precisar de um arsenal do que está sendo usado aqui, por exemplo, na sua região, no interior de São Paulo, porque lá não vamos ter febre amarela desse jeito, porque a população está quase toda imunizada. E a maneira, pegar centro urbano, o que aconteceu que pegou um centro urbano não imunizado previamente e veio vivendo em situações praticamente dentro do mato, várias das localidades onde as pessoas tiveram febre amarela. Então, essa assistência é interessante que a gente desenvolva, mas acho que a gente pode ficar nos centros, nas regiões mais diferenciadas. Na sua própria cidade, o HC de Ribeirão, ele está dentro do processo. Mas acho que é muito bem-vindo, talvez a gente possa conversar e fazer uma vídeo para todo o corpo técnico, clínico, para saber os encaminhamentos, como proceder para o estado todo. Né? A minha pergunta é específica em relação a pacientes portadores de doença renal crônica que estão em terapia substitutiva. A orientação é para vaciná-los? Neste momento, quem faz diálise peritoneal, certo? Não há contraindicação. Né? Se ele não tiver nenhuma outra doença de base, ele faz lá diálise peritoneal, ou mesmo hemodiálise, a depender, não é, da doença de base, ele poderá sim ser vacinado, não há contraindicação. Mas você tem alguma doença de base específica que você gostaria de perguntar?
Não, a minha pergunta é em relação aos meus pacientes renais crônicos, a unidade de diálise, né, que a gente coordena. Eu tenho 180 pacientes na região do Vale do Ribeira, muitos deles que vivem na zona rural. Entendi. Tá. Não, e a sua pergunta é super oportuna, né? Considerando que vão começar as ações de vacinação. Então, a não ser que tenha alguma doença de base imunossupressora em si, sendo hemodiálise ou diálise peritoneal, pelo procedimento não há contraindicação. Muito obrigada. Só um comentário em cima disso, é que se um paciente é um renal crônico há muito tempo, vale a pena fazer um estudo imunológico, né? Porque, com o tempo, esses renais crônicos podem ter imunossupressão. Então, é conveniente, quando você tem uma patologia crônica, que o médico que está acompanhando esse paciente oriente-o especificamente. Obviamente, se você tem uma doença... O que é mais importante, que a gente sabe, as doenças crônicas que foram evoluindo a óbitos, são geralmente, o que nós temos mais é lúpus eritematoso, são colagenoses específicas, que geralmente relacionadas à autoimunidade. Nem é tanto imunodeficiência os que evoluíram, apesar que a imunodeficiência é importante. Se você não tem resposta imune, você vai ter o vírus vacinal, também pode disseminar. Mas todo paciente crônico desses tiros, assim, talvez fosse bom, por zelo, pedir para o médico certificar se ele está com a imunidade adequada para ser vacinado. Só isso, né? Boa tarde, Ricardo, da Vigilância Saúde de Jacareí. Primeiramente, parabéns pela iniciativa do Estado de fazer essa consolidação, esse encontro de informações, passar a régua para que todo mundo fale a mesma língua e tenha pelo menos um entendimento inicial básico. A nossa dúvida é bastante operacional. Com relação às gestantes que não estão sendo vacinadas, há a iniciativa da distribuição, pelo menos, de repelente. A nossa pergunta é: qual é a diretriz para esse tipo de iniciativa? Qual é a recomendação? Se existe algum tipo específico? Se existe limitação do tipo, da espécie de repelente a ser utilizada? Qual que seria a indicação? Porque há uma iniciativa do Ministério da Saúde de distribuir esses repelentes. Como houve uma preocupação no município de outros grupos de gestantes, nutrizes e tal, de receber também, e o que ia além da remessa feita pelo Ministério, o município está fazendo estudos para ver da pertinência e do custo da aquisição e distribuição desse insumo. Assim, nós gostaríamos de ter um subsídio mais concreto a respeito disso. Obrigado. Bem, nós não temos iniciativas de repelentes, usar repelentes. Inclusive, para a gestante que vive em área de transmissão, está sendo recomendada a vacina em área de transmissão. Então, naquelas que vivem em área de transmissão, deve ser vacinada. As outras, usar repelente é o adequado se vai para a área de transmissão. Só que eu não sei de distribuição do Ministério para esses casos, não. Eu acho que eu desconheço isso. É para a Zika. Para a Zika, sim, está relatado. Para a febre amarela, não tem essa política, né? Oi, a minha pergunta é sobre o Sofosbuvir. Nossa, que nome difícil. Eu queria saber quando que ele é indicado, quantos pacientes já utilizaram, quanto tempo o paciente usa, né? Nem pode ser o paciente usa 90 dias, e aí agora, quanto tempo, e quantos pacientes já tiveram alta usando esse medicamento? Veja, esse é um protocolo. Tem pessoas aqui que participam desse protocolo. Em protocolo você não tem dados ainda. É por isso que é um protocolo. Você pode ter o caso, você tem uma... É dado por estudo compassionado, quer dizer, você não tinha autorização como por pesquisa inicialmente. No estudo compassionado, existiram evidências que exista uma circulação do vírus por menor tempo. E isso foi mostrado também que isso é possível in vitro, quer dizer que provavelmente vai circular por menos tempo, mas os resultados só vão ser consubstanciados com o estudo que vai começar agora, que foi aprovado, recém-aprovado. Nós só vamos ter dados consolidados depois do estudo, isso pode demorar bastante tempo. Nós podemos dizer que isso é uma novidade científica, mas não é uma coisa que a gente vai usar na prática. Todo paciente de febre amarela vai tomar o Sofosbuvir, não é isso, não.
tá? Tem que esperar um pouquinho mais ainda. A minha pergunta é sobre a disponibilidade da vacina para os residentes no município de São Paulo. Os pacientes muitas vezes nos perguntam se eles têm que ser vacinados, onde eles encontram a vacina. Eu gostaria de saber o que a gente deve responder para os residentes no município de São Paulo. Oi. Então, vamos lá. Então, neste momento, as ações de vacinação, por exemplo, nessa campanha que estamos usando a dose fracionada, são municípios considerados de risco para a entrada do vírus da febre amarela, né? A sua pergunta se refere àquela parte que a gente chama, né, que é aquela parte azul do município de São Paulo, onde não temos nenhuma mata, ou seja, bem uma área urbana, né? Então, neste momento, nós não estamos fazendo essa ação de vacinação, mas a proposta será vacinar o estado como um todo, incluindo a região central da capital, né? Porque a proposta é vacinar o estado como um todo. Nós já estamos em discussão com o Ministério vai estar mandando vacinas para nós, muito provavelmente será com uma dose fracionada e será uma ação para ser realizada até o meio do ano ou, no máximo, até o final do ano, até o final deste ano. Então, a ideia será incluir também essa outra área para vacinação na capital. Oi, eu sou Andréia von Zuben, diretora da Vigilância em Saúde de Campinas. Queria fazer uma pergunta para o Dalton. O Dalton falou que em 50% das avaliações vetoriais das epizootias não é achado vetor, mas outros vetores foram achados, né? O Aedes albopictus, alguns outros. Eu queria saber se vocês estão fazendo isolamento viral de outros possíveis vetores, se sim, se tem algum resultado, e queria saber especificamente da região de Valinhos, que está nos intrigando bastante por alguns casos que ainda não se comprovou o deslocamento para a mata. Oi, Andréia. Todo esse material, tanto os vetores silvestres como os Aedes escapulares, egípcio, albopictus, eles são identificados e são encaminhados ao LUTS. O LUTS está fazendo esse isolamento, não é um processo rápido, né, imediato, e também tem uma prioridade, que a prioridade hoje são os casos humanos. Mas, até o momento, nós só temos a identificação de mosquitos infectados daquele segundo caso de óbito de Ribeirão Preto, que foi mostrado em novembro de 2016, em Ribeirão Preto. Foram 4 amostras de hemagogos e foram positivos para a febre amarela. De lá para cá, todos os exames que foram realizados, até agora, deram todos negativos. Da região de Valinhos, eu não lembro agora de cabeça se está num lote agora de final de janeiro, começo de fevereiro, é um lote que está indo para o Adolfo Lutz para fazer esse isolamento. Mas nós estamos monitorando e o Lutz está fazendo esse isolamento, sim. André, só lembrando que o caso de Valinhos, os 3 casos, um foi confirmado, são gêmeos, são irmãos gêmeos. Um dos irmãos, ele fez, sim, uma entrada, quando nós fizemos a investigação epidemiológica, ele teve entrada em mata, uma mata pequena, mas ele teve uma entrada em mata. O segundo deve estar para confirmar, e o sobrinho foi descartado o caso de febre amarela nesse menino. E esse caso é um caso que está nos instigando muito, porque a vigilância epidemiológica, fazendo a investigação, muito pouco a gente consegue obter de dados. O sobrinho não fala, quem fala sempre é o tio, e a gente tem muito pouca substância e dados epidemiológicos que possam nos subsidiar se realmente esse deslocamento aconteceu ou não. A investigação, apesar do caso estar confirmado, a investigação continua de forma muito intensa para que a gente possa obter mais dados desse irmão que deve confirmar o segundo caso de febre amarela. Fica claro que o diagnóstico é feito em 3 etapas: epidemiológico, clínico e laboratorial. A gente nunca fecha um diagnóstico de local sem saber as evidências. No caso do epidemiológico, não foram raras vezes em que as pessoas tinham um diagnóstico que o indivíduo não viajou, alguma coisa estava escondida, depois se descobriu que a pessoa se viajou porque tinha interesse
em não falar que viajava. Então, nós fazemos com muito cuidado, porque não foram poucas vezes que isso aconteceu. Uma outra coisa, quando se fala em coleta de vetor, que o Dalton estava comentando agora, no caso, por exemplo, quando a SUSEM foi coletar lá, choveu. E quando chove, você tem maior dificuldade de pegar, principalmente o hemagogos e os sabetes, que ficam em cima das árvores. E a gente nem sempre consegue subir nas árvores, dependendo, para coletar. Porque se você for coletar embaixo, você não vai ter o hemagogos e os sabetes. Você dificilmente encontra. E mais uma coisa, claro que existe a possibilidade concreta de o Aedes albopictus, que habita a região periurbana, transmitir. Mas, quando isso ocorrer, não vão ser casos isolados, porque o Aedes é mais voraz e é humano do que, por exemplo, o hemagogos e os sabetes. Então, nós vamos ter vários casos simultâneos acontecendo nessas regiões. Por isso, nós temos que casar tudo isso, mas, nesse momento, nós estamos relativamente tranquilos com essa possibilidade de o Aedes estar envolvido nessa transmissão. Completando a fala do professor, a questão do albopictus, sempre lembrando que, se por acaso algum Aedes albopictus ou escapulares ele for identificado, infectado, não necessariamente deverá ser uma febre amarela urbana, porque são duas espécies que transitam entre o ambiente urbano e o ambiente silvestre, naquele ambiente ali na borda da mata, na beira da mata. Então, tem que ser feita a investigação entomológica, epidemiológica, porque não necessariamente um albopictus ou um escapularis, se ocorrer de estar infectado, significa ser febre amarela urbana. Meu nome é Giovana, eu sou da Secretaria, a nível central, mas a minha pergunta é um pouco particular. Particular porque estou vivenciando um certo drama. Mas pode ser particular, compartilhada com todos aqui? Com certeza. Então, tá bom. Com certeza, porque vale a pena. Na verdade, a gente ouviu todos os especialistas falarem, principalmente das pessoas que estejam doentes, com doenças crônicas, câncer, aquela história toda, a gente já sabe mais. Eu não estou nessa área hoje, mas, enfim. Então, o que acontece? Uma pessoa que é alérgica, sofre de atopia e chegou ao ponto de manifestar Steve Johnson. E o hematologista já chapou realmente a pessoa, dizendo, olha, não dá mais para você tomar medicamentos, assim, 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 desde sempre. Então, desde os 10 anos de idade, esta pessoa ela tem muita restrição com medicamentos, mas não teve reações na época com vacinas. Então, portanto, ovo, essas coisas todas não tem. Muito bem. O que eu faço com essa pessoa hoje, que por acaso é meu filho, tem 26 anos, é mega alérgico, e aí mega alérgico, mas não de ovo, e ele vai operar quinta-feira no Hospital Franco da Rocha, e aí, graças a Deus, a maioria das pessoas foram já vacinadas lá. Eu estou colocando uma situação que talvez não seja uma bobagem, mas assim, eu tenho uma preocupação. Repelente, obviamente, ele está com repelente, não dá para encher ele de repelente, porque é alérgico também ao repelente, quer dizer, uma coisa meio... E aí, assim, fui buscar apoio, como eu não consegui falar com a Helena, eu falei com a equipe, eu falei assim, não, o Steve Johnson está na lista, não pode vacinar. Então, calma. E eu não estou falando só da equipe, eu estou falando de posto de saúde, falou a mesma coisa para mim. Eu fico preocupado, eu falei assim, gente, tomara que a gente realmente consiga vacinar, né, ao longo do ano, todo mundo. Eu estou falando isso, todo mundo, por conta da gente fazer um bloqueio para esse vírus realmente, para nada disso chegar muito próximo da área urbana. A minha pergunta portador de Steve Johnson, realmente a gente não deve vacinar? Só estou colocando porque precisava saber, para um futuro. Eu estou indo quinta, ele vai ser operado, ortopedia, enfim, né, no Hospital Franco da Rocha, que está no meio da mata. Não, mentira, mas é quase, né, próximo. De qualquer jeito, como vai operar quinta-feira, não vacina antes de quinta, tá bom? Porque não vai dar tempo de dar proteção, tá? Não, você quer falar sobre isso? Assim, é que Stephen Johnson, ele
essa síndrome, né, ela vai estar vinculada a um tipo de antígeno. Não necessariamente ele vai ser comum o Steven Johnson. O Steven Johnson, né, aquela que vai dar boca inchada, né, lesões de pele, né, toda aquela coisa, acometimento de mucosa, tal. Então, basicamente, até onde eu sei, ela é específica para um tipo de antígeno. Não sei, Giovana, ao que então, foi no que, caso dele, são que todos foi os que antibióticos, note, são todos os antibióticos, são todos os anti-inflamatórios. O dele é bem mais grave. Então, o que acontece? Com as vacinas de criança, ele não teve. Ok, beleza. Só que no momento desse, ele está sempre assim, ó, reativo, ele é hiperreativo. Giovana, então, eu acho que a gente tem que sentar. Vamos sentar. Eu só estou colocando que assim. Porque então não é verdade. Então, o seu não está na Johnson, lista. É isso que eu quero só saber. O que eu queria tem uma pleiade maior. Entendi. Fala. Então, eu só queria saber assim, Steve Johnson não está na lista. Não está. Então, não está. Mas, de novo, só para encerrar, de um modo geral, até onde eu sei, Steven Johnson está vinculado a um produto. Agora, o seu caso, o caso do seu filho, está tendo aí uma pleiade de outros antígenos. Então, a gente senta junto e conversa. Senão, a gente encaminha também para um especialista e vamos ver. Tá bom? Boa tarde. Meu nome é Abel, da Faculdade de Medicina do ABC. Eu estou na ponta do atendimento. Eu não sou ligado à saúde pública, só recebi o convite e gostei muito de ter vindo, aprendi bastante. A minha interface com febre amarela é a vacinação dos pacientes que tomam imunobiológicos. Mas a minha pergunta é um pouquinho diferente. Quem está no atendimento e recomenda a vacina, horas depois o paciente pode ter reação e vai procurar o médico que recomendou. O que há para ser feito? Porque o sofosbuvir é inviável, é uma droga para hepatite C, não está disponível na rede pública e é de custo elevadíssimo. Há relatos da nitazoxanida, é até difícil de falar, é um remédio antiviral para rotavírus, todos vocês conhecem norovírus. Os relatos são chamados anedóticos porque não há nenhuma publicação ou estudo clínico disso. É viável que se use este medicamento assim que surgir sintomas da reação vacinal? Bem, nós não temos nenhuma experiência e não tem nenhuma indicação de algum medicamento específico. Essa história do sofosbuvir agora foi uma observação vamos dizer, parentesco dos dois vírus, hepatite C e do vírus da febre amarela, mas nós nunca tivemos medicamentos bons. Tem várias propostas de medicamentos que in vitro atuam, mas que nós não temos experiência em vivo. Até porque, como é uma doença aguda e rápida, poucos medicamentos poderão ter um impacto importante. Né? Então, fala assim, olha, vai vacinar, no momento da evolução da febre amarela, desde, vamos supor, dos inícios do sintoma até a evolução fatal, 7 a 11 dias, na maior parte das vezes. Então, é extremamente rápida a doença, né? Então, depende muito mais da resposta imune. Eu nem estou tão entusiasmado com o sofosbuvir que possa ter algum impacto na evolução. Talvez em casos de efeitos da vacina, pode ser que sim, né? Mas eu acho que se tiver efeito a vacina ou febre amarela, vai entrar no mesmo caminho, na mesma rota e tratada do mesmo jeito, porque os dois podem evoluir de maneira distinta e nós não vamos diferenciar a curto prazo. Até agora nós tivemos um caso que ele foi isolado no LUTS como reação vacinal, o indivíduo morreu. E a patologia, o extrato do fígado foi para o Instituto de Ciências Biomédicas da USP e lá viu que tinha o vírus, aqui se viu que era o vírus vacinal, e lá se viu que era o vírus selvagem. Quer dizer que o indivíduo vacinou provavelmente quando já estava infectado pelo vírus e foram isolados os dois vírus, o vacinal e o vírus selvagem. Então, a gente acaba não fazendo o diagnóstico, até porque na fase sistêmica eles são muito similares à evolução. Né? Boa tarde, eu sou a Raquel da Unicamp, parabéns pelo evento. Mesmo trabalhando com febre amarela na frente, no meio, no transplante, foi muito enriquecedor o dia de hoje. Eu tinha uma informação, Dalton, que a região de Mariporã, a densidade de albopictus ali tinha sido muito grande no estudo em campo, mas eu entendo, então, que eles não estavam infectados, pelo que você falou, né? Eles não estavam... a pesquisa foi negativa para o vírus de febre amarela, é isso, né, lá?
Não temos esses dados. Ah, tá bom. E outra coisa, só assim para compartilhar, não é no meu serviço, mas da USP, a Lígia me autorizou a falar, o Serviço de Nefrologia da USP fez uma recomendação ativa até para que todos os seus pacientes em hemodiálise fossem vacinados contra a febre amarela, porque não poderiam ser depois. O único... mas orientando que, caso fossem chamados para transplante, isso deveria ser postergado por 30 dias após a vacinação. Obrigada e parabéns. Perfeito. Boa tarde, Cristiane Santa Isabel. Gostaria de fazer uma pergunta. Eu moro em Santa Isabel. Nós tivemos um caso recentemente lá. A área rural extensa, inclusive também região de Guararema, enfim. Em relação às gestantes, o senhor colocou que pode ser feita uma vacina em gestantes, inclusive teve gestantes que tomaram de forma inadvertida e não tiveram efeitos colaterais. Precisamos levar essa informação. Como nós tivemos casos em Santa Isabel, então nós estamos autorizados a fazer naquela paciente pré-natal baixo risco de uma zona rural que está passando por esse tipo de problema? Então, vamos lá. Ó, em relação à vacina da febre amarela em grávidas, em gestantes, não é? A priori, a gente não vai fazer, porque é uma vacina de vírus vivo atenuado, tal, tal. Agora, o único lugar onde a gente vai estar liberando, como a gente fala, né, é aquele sítio, aquela rua, naquela residência, então, um lugar bem restrito, onde nós tivemos o caso positivo, ou seja, onde nós tivemos um macaco positivo. Então, é uma área bastante restrita, onde a gente vai estar liberando a vacinação para a febre amarela. Mas eu quero aproveitar a sua pergunta e dizer que a gente até acho que nem tem recebido muito, né, Éder? Mas nós provavelmente vamos receber mulheres que tomaram vacina da febre amarela e que não sabiam que estavam grávidas, não é? Então, temos alguns trabalhos publicados na literatura. Aliás, na época, quando nós tivemos aumento de aplicação de vacina de febre amarela no ano de 2000 em Campinas, foi possível fazer um trabalho junto com a Unicamp. Claro, não é uma amostra grande, mas a amostra estudada mostrou que essa vacina não tinha nenhum efeito sobre o bebê, tanto como má formação e outros desfechos em relação a este nenê. Mas, hoje, a gente ainda não tem a orientação, a autorização para vacinar todas as grávidas, mas apenas aquelas que moram naquela região. E, se vacinarmos alguma grávida que a gente não sabia que estava grávida ou que ela não sabia, nós só vamos acompanhar a gestação e a gente está pedindo para notificar no sistema, tá bom? Meu nome é Márcia, eu sou pediatra e eu faço segmento ambulatorial de um grupo muito específico de criança, né, que são os prematuros menores de 1.500 gramas, as crianças que sofreram com lesão no tubo neural, que fizeram cirurgia de mielomeningocele intrauterina. Existe alguma contraindicação de vacinar esses tipos de criança? Qual a idade que você falou? Eu faço acompanhamento ao longo dos 3 primeiros anos de vida. Sei, entendi. É bem específica, assim, né? Bem pontual. Mas, veja só, a sua pergunta esses bebês que tiveram esse tipo, né, de alteração, se quando chegarem aos 9 meses de idade e se morarem numa área de risco, a priori, o fato de ter uma alteração neurológica não constitui contraindicação para fazer vacina de febre amarela. Não é, Éder? Você acha que tem mais alguma coisa? Não. A priori, então, repetindo, o fato de ter alguma doença neurológica de base, né, que é o caso que você está colocando, se esse bebê não tiver nenhuma outra complicação, ele vai poder sim ser vacinado. Doença neurológica de base não constitui contraindicação para vacina de febre amarela, e não é por isso que talvez a sua pergunta seja se existiria algum risco aumentado de ter doença, um evento adverso neurológico numa criança dessa situação. A priori, a gente não vê isso, ou seja, se mora na área de risco, pode sim ser vacinado. Eu sou Eliana, da Vigilância em Saúde do município de Itapeva. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Helena. Nós tivemos, em 2009, né, mortes no município ao lado, e aí foi recomendada a vacinação em massa, e nós fizemos isso em 4 dias para 70 pessoas.
E aí, hoje, eu vivo uma angústia que a gente tem o segundo município com maior extensão territorial do estado de São Paulo, e está na rota ali onde vai para o Vale da Ribeira. Aí, a dúvida que fica é assim, como foi feito em 4 dias, não foi feito ficha espelho, foi dado comprovantes. E aí, hoje, qual seria a conduta? Quem falar que tomou a vacina, mas não guardou o comprovante, eu revacino ou eu confio? E o que eu faço hoje com essas áreas rurais que eu tenho aglomerados, assentamentos, quilombolas, e que se eu deveria tomar alguma atitude diferente? Tá. Deixa eu só lembrar, deixa eu só colocar. Até onde eu levantei aqui os dados, a cobertura vacinal na GV de Itapeva ela é bastante elevada, né? Considerando as doses aplicadas lá em 2009, desde 2009, Sim. porque antes não era considerado área de recomendação. Então, a gente depois até vê as coberturas, essa questão. Agora, o que vai valer é dose anotada. Dose certo? anotada. Dose anotada. Eu acho que eu tomei, certo? Mas se não tiver certificado, se não tiver um comprovante de vacinação, vai ter que ser vacinado de novo. Então, eu posso fazer um novo movimento e fazer vacinação em massa e eu consigo insumo suficiente na dose total. Deixa eu só colocar. Depois a gente até pode conversar isso com mais calma, mas eu creio que você não deve ter um grande contingente de pessoas a serem vacinadas. Deve ser um local específico. De 2009 para cá, eu vou ter porque entrou no calendário, né? Então, essas que foram sendo vacinadas no calendário, tem ficha espelho, é tudo tranquilo. O problema são os adultos, né, que foram vacinados em 2009, onde ainda não tinha recomendação da vacina no calendário no município, né, que foi antes daquele surto. Tá bom. Então, ok. A gente senta e conversa direitinho, Ok. tá bom? Obrigada. Para avaliar isso, tá? É só um comentário e complementando a questão dela. Eu não sei se ele procurou, fui procurado pelo secretário de Saúde de Santos agora há pouco aqui, e ele comentou que se você somar as vacinas realizadas no município ou na cidade de Santos, nas 2 últimas campanhas, já chegou a mais de 100%. Então, quando você tem aí uma cobertura baixa agora, e nós sempre falamos, vacina uma vez não precisa mais, ele acredita que pode ser que quase todos estejam vacinados, por isso que a cobertura agora parece baixa aqui. Se for contar o que foi vacinado antes, então a gente vai ter que trabalhar com isso, não é verdade, Helena? Então, vamos lá. Na divisão, a gente tem uma banqueira chamada Mari, que fez um levantamento de doses aplicadas nos últimos 19 anos. Tá? Esses dados são recentes, tá bom? Recebemos, sim, a demanda através da Irati de Santos e São Vicente para a gente estar revendo isso. Então, nós vamos rever isso, tá bom? Vamos reavaliar esse denominador. Então, vamos olhar esse banco, com essa histórica de 19 anos, que saiu recentemente. Então, nós vamos reavaliar o denominador de alguns municípios. Tudo bem? Então, de qualquer jeito, eu acho que foi um evento que deu certo, né? A gente está comentando com a comunicação. Eu não sei se foi mérito da comunicação nossa, da divulgação, Flávio, ou se foi mérito do tema e do interesse que vocês têm por estar aqui. Mas nós estamos muito felizes de vocês todos terem vindo, estamos certos que o trabalho está sendo realizado de uma maneira qualificada e certamente isso se deve por todos vocês. Todos nós estamos trabalhando juntos nessa aqui. A vigilância é uma só, né? Nós estamos trabalhando juntos nesse evento, então acho que todos nós temos que ser parabenizados por isso, independente de você ter um número de casos de fatalidades maior do que a gente esperaria e gostaria, mas talvez falar aquilo que o Éder falou, né? Então, talvez, se a gente não tivesse vacinado antes, usando a estratégia, muitas mais pessoas morreriam. E, por isso, nós temos que continuar vacinando todos. Entendam, quanto mais pessoas vacinadas, mais longe a febre amarela vai estar. E se algum dia se pensar uma possibilidade de urbanização, se nós tivermos um grupo importante, pode vir urbanização que não vai acontecer nada, porque todos vão estar protegidos. Então, agradeço a presença de todos vocês, aqui, de todos nós aqui que está presente, e encerramos a sessão. Muito obrigado.